Olá, pessoal! Deixa eu encaminhar essa live para uma galera aí. Hã? Luiz está aqui. Ana está aqui. Seja bem-vindo, pessoal. Luiz, eu vou te convidar. Somos nós dois, né? Amanhã é uma live que eu vou fazer sozinha. Aí depois o Luiz, na quarta-feira, vai fazer uma sozinha. E na quinta voltamos juntos, tá? Isa, boa noite. Tá dando certo aí, Luiz? Entrar ao vivo com o Luiz. Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Gente, estou muito Fred Flintstones, viu? Boa noite, dona Isa. Bom, gente, sejam bem-vindos. Oi, Ju. Esse é essa é a primeira noite do nosso intensivão de lives, né? Serão 4 noites falando sobre o tema de emagrecimento. E neste tema, temos vários subtemas, né? Luiz, eu tô te mandando uma solicitação, aceitar, tá? Perfeito. Agora deu, né? Opa, boa noite. Boa noite, Tá me Luiz. Tá bom o ouvindo? áudio, gente? Vocês que estão aí, tá bom o áudio para todo mundo? Acho que tá, né? Bom, Luiz, eu tô iniciando aqui, tô dando boa noite pro pessoal que tá aqui com a gente. A gente está muito feliz de fazer essa live, essa primeira de 4, né? 1 de 4 aqui, onde a gente vai trabalhar o emagrecimento de uma forma que vocês nunca viram. Então, normalmente vocês estão acostumados a me ver, né? Falando de emagrecimento, falando da dieta, falando do que seria mais interessante de comer ou menos interessante de comer, enfim. E o Luiz, o que seria legal de treinar, se é mais intensidade, menos intensidade, que horas do dia. E hoje, amanhã e depois, na verdade, a gente não vai falar muito sobre isso. Sobre a parte muito física da coisa. E sim o que realmente pega, o que vem antes de tudo isso. O que vem antes da dieta. O que vem antes do treino e que não está deixando você emagrecer. Por que você ainda não emagreceu? Esse é o tema da live de hoje, né, Luiz? Perfeito. Amanda, boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui compartilhando com você um pouquinho. Vamos dizer que é um chamado, né, que Deus nos deu. Eu falo que nossa missão não é apenas fazer as pessoas emagrecerem, né? Mas deixar elas mais leve, vamos dizer, emocionalmente falando, né? Porque isso tira, quando a pessoa emagrece, tira um peso, né? Tira um fardo da vida dela. Então nós vamos trazer aqui algumas ferramentas que nós usamos e se você, né, acompanhar os 4 dias, você for muito inteligente, você consegue aplicar isso que nós vamos ensinar e você ter excelentes resultados, né? A Amanda comentou que nós vamos ficar 4 dias aqui, né? Hoje e na quinta eu junto com ela, na terça ela vai estar sozinha, na quarta eu vou estar sozinho e cada dia nós vamos disponibilizar uma palavra-chave para vocês. E quem acompanhar os 4 dias vai completar uma frase e vai ganhar um presente nosso. Então, se você quer um presente, então nós vamos entregar essa palavra dia a dia. Certo, dona Amanda? Certo. Então será na quinta-feira. Quem formar essa frase-chave vai ganhar um presentão nosso aqui. Então, a cada dia vocês têm que ficar ligados em qual que é a palavra que até quinta formará, né, esta frase. Bom, a live de hoje, então, né, Luiz, é o tema, por que você ainda não emagreceu? Então, por que você sempre fala que quer ou tem dificuldade de começar, acha que começar é muito difícil,
faz muito esforço nesse começo, que às vezes não consegue se manter, ou você é aquela pessoa que já fez uma dieta, tomou uma conduta de dieta, de atividade física, que um dia emagreceu, mas que na hora que você voltou para a naturalidade da sua vida, esse peso voltou todo, sabe aquele efeito sanfona tão falado? Então, quem é você na fila desse pão, né? Você é a pessoa que sempre fala que quer emagrecer e nunca tapa jogo, tá sempre esperando não ter nenhum problema, não ter nenhuma situação com os filhos, não ter nenhuma situação na vida, né? Tá esperando o mar ficar uma piscina natural? Pois é, não vai acontecer, tá? E você é a que consegue, mas logo perde tudo. E a gente quer falar com você, que passa por isso, que já sofreu por isso. E vai ser, voltamos a falar, só a primeira live. Então, ao longo dessa semana, teremos um conteúdo que vai se somando, ok? Então, por que você ainda não emagreceu, Luiz? Ó, você foi falando, né? Eu falei, nossa, tem três perfis, né, que me vem à mente, né? Então, você falou, eu já fui pensando aqui. Tem um perfil que é o perfil da iludida, né? Aquela pessoa que começa as coisas e ela não se esforça pra nada, ela acha que um dia ela vai acordar magra. Sem treinar, sem fazer uma boa alimentação, sem mudar a mentalidade, sem mudar o seu comportamento, é a pessoa iludida. E eu espero aqui, né, que você, se você tem esse perfil de ser uma pessoa iludida, que você não seja. A Amanda foi falando e eu escrevi outro perfil de pessoa aqui, que é a pessoa frustrada. É a pessoa que, tipo, começa, para. Tudo que começa, para. Não tem uma sequência. Começa empolgada e para. Começa a ler um livro, para no meio do caminho. Começa a aprender um instrumento musical, para. Começa a emagrecer, tenta emagrecer e para. É uma pessoa frustrada. Então a gente precisa trabalhar em cima deste perfil. E o terceiro perfil, que é o que nós queremos que vocês sejam, se você ainda não é, que você se torne, é o perfil decidida. O perfil decidida é aquela pessoa que, meu, o que eu preciso fazer? É isso? Então eu vou fazer. Então, aqui, né, junto com a Amanda, nós vamos mostrar um caminho para você trilhar, para que você se torne essa pessoa decidida e conquiste, né, os resultados que você tanto deseja. Isso. E sem um julgamento, sem uma punição, sem ficar assim, ó Deus, ó vida, ó, é minha culpa, eu tô acabando comigo. Não é sobre isso. Não é sobre manter este padrão frustrante, né, Luiz? É Perfeito. sobre entender e aplicar. Então, assim, gente, é, muitas pessoas podem ter um problema. Então, vou falar para vocês o meu problema. O meu problema é mexer aqui no computador. Eu tenho problemas em mexer no computador. Então, muitas coisas eu não consigo fazer porque eu não sei. Aí, quando a gente não sabe, o que a gente faz? Procura um profissional que sabe e de duas uma. Ou a gente paga esse profissional para ele fazer, então eu posso pagar um profissional que faça tudo no computador para mim. Ou eu posso pagar um profissional que me ensine a entender deste problema e eu faço sozinha. Então, às vezes, quando as pessoas querem emagrecer, é um problema para elas. O que elas fazem? Eu vou na nutricionista. Eu vou procurar um treinador físico. Se o problema fosse de entendimento, compreensão, vocês concordam que tudo daria certo? Porque se ela me procura, ela tá querendo emagrecer, ela tá com problema ali na forma de comer, é uma falta de entendimento. Aí ela me procura, o que eu faço? Faço uma dieta para ela. Ela tá sedentária, ela não tá conseguindo cumprir treinos, ela vai até o Luiz, ela fala, Luiz, eu me sinto assim, 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 eu tô com uma falta de entendimento ou de conseguir cumprir tal tipo de treino. Mas eu sou assim, você me passa uma outra forma? Pronto, gente, é um problema de entendimento e é uma resolução. Só que o que a gente mais vê? Um problema que vem antes. Então, está na aplicabilidade. Tanto que o que eu mais escuto é o seguinte: a gente sabe o que tem que fazer, né? Eu tô aqui, Amanda, assim, eu tô aqui, eu sei o que tem que comer. Não.
vezes até sabe, mas não sabe tanto. E o que tem na cabeça é a punição, é a restrição, que está bem embutido nesses dois primeiros perfis que o Luiz falou, que é da iludida, que é, eu vou fazer tudo certinho, agora eu achei a dieta da minha vida, essa dieta da internet restritiva, ela me salvou, iludida. E a outra, que é a da frustrante, qual que é o nome? A iludida e da frustrada, é isso mesmo. A iludida e a frustrada. E a outra é, oh Deus, ó céus, ó terra, eu de novo não consigo. Então, na verdade, gente, a maioria dos problemas não estão na execução, estão nos sentimentos que vão reger a execução. Então, é aquela tríade de pensamento, sentimento, pensamento e execução, e ação. Então, vem antes da dieta. Enquanto vocês não moldarem as crenças, enquanto vocês não se alinharem com certas coisas, não adianta pegar a melhor dieta, não adianta ir na melhor nutricionista do mundo, não adianta ir no melhor treinador físico do mundo. Sabe por quê? Porque você vai ter uma folha que você não consegue fazer, uma folha que por tédio você come outras coisas que não estão ali, ou come ali mais um pouco, ou procrastina na hora de ir para o treino e fica dias sem ir. É antes, tá? Então é isso que nós vamos falar hoje. Luiz, começa aí falando pra gente qual é o primeiro dos pilares que travam o emagrecimento. Conta pra gente. Eu acredito que seja a autossabotagem. É basicamente isso que você falou, né? A pessoa, ela não se conhece e ela se sabota. Então, ela acha que ela se conhece, mas na verdade ela não se conhece. É o que a gente encontra muito. As pessoas, elas estão perdidas. As pessoas hoje vivem um efeito manada, né? Todo mundo tá indo para lá, vou eu para lá também. Mas não para pensar se está fazendo sentido aquilo, né? Porque o povo é muito moda, né? Ora é bike, todo mundo comprando bicicleta, não. Ora é corrida, todo mundo. Ora é beach tênis, ora é crossfit. Ora... As pessoas, será que isso aqui faz sentido para mim? Eu preciso experimentar. Opa, gostei, faz sentido. Não faz sentido. Então, a autossabotagem, ela faz uma falsa ilusão para a pessoa que ela está conectada, mas na verdade ela não está. E ela está se prejudicando a si. Então, primeiro de tudo, a pessoa ela precisa se conhecer, saber quem ela é, saber o que ela deseja. Né? Acho que depois a gente vai aprofundar, mas um exemplo que eu sempre dou. A pessoa chega para mim e fala, Luiz, quero emagrecer. Ótimo. Quanto você quer emagrecer? Não sei. Não sabe? Então, se emagrecer 100 gramas, tá bom, né? Porque você não sabe? Não é isso. Tá bom. Não, quero emagrecer uns 20 quilos. Ótimo. Você consegue se ver com menos 20 quilos? Consigo. Beleza, uma barreira já vencida. Eu não consigo me ver com menos 20 quilos. Então, a gente precisa trabalhar isso. Essa questão que a Amanda falou muito, que nós vamos falar, é a questão do sentimento. Esse sentir é isso que move a gente, é isso que move o mundo. Então, eu acho que esse primeiro pilar aí seria a autossabotagem. Certo. E olha que interessante o que o Luiz colocou. Às vezes a gente acha que autossabotagem é só quando a gente interrompe algo. Mas não. A autossabotagem, ela já começa quando a gente decide fazer algo que não tem nada a ver com a gente. Então, a autossabotagem é o primeiro pilar, que normalmente vem junto com uma identidade desalinhada, Perfeito. o segundo pilar. Perfeito. Entendem, gente? Então, às vezes, vocês pensam assim, ó. Encontrei um exercício que emagrece. Emagreceu minhas 3 amigas. É pra lá que eu vou. Um exercício que não tem nada a ver com você. Às vezes ele pode até promover, sim, um gasto energético alto, só que a gente fala bem profundamente isso, né, Luiz? Com as nossas turmas, de que não é um gasto energético alto que realmente dá certo para todo mundo, tá? Tem muitas pessoas que podem ter até mais fome, muita fome com gasto energético muito alto, a ponto de não conseguirem cumprir uma dieta saudável, tá? Então, a autossabotagem foi muito legal o que o Luiz colocou aqui. Porque faz a gente perceber que não é só interromper um projeto, é começar um projeto que não faz nem faz nem for com você. Exato. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de turma.
Não adianta, talvez, eu ir numa aula de zumba, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer coisas em turma. Eu sou uma Equipe. pessoa mais individualista. Não no sentido de não querer dividir, tá? Mas gosto de ter o meu momento só comigo. E o exercício físico é o melhor lugar para estar só comigo. E aí eu vou pensar assim, eu quero emagrecer, então eu vou na zumba. Não tô falando que zumba é ruim, gente, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo aqui, se eu não me conheço, como que eu vou promover uma saúde em mim se eu não sei nem por onde começar? Então, segundo ponto, primeiro, autossabotagem. Segundo pilar, identidade desalinhada. E aí entra isso que o Luiz falou. Às vezes a pessoa fala assim, tô aqui porque eu quero emagrecer. Tá, como, quanto, e não falo nem quilo, tá? Eu falo quanto, qual é a visão que você tem de você? O que você deseja ver de você? A pessoa nem sabe. Não, queria ficar igual a Gisele Bündchen. Não, não dá. Tá totalmente desalinhada de você. Qual é o corpo que você gostaria de ter dentro do seu corpo? Que é o que você tem. Não adianta ficar chorando, mas eu queria tanto ser a Juliana Paz. Gata, não foi nessa vida. Não adianta. Segue o Então, baile. quem você, não é? Não adianta. Desculpa, não dá. Tem que mudar de mãe, tem que mudar de pai, tem que mudar de estado. Não dá. Você, Amanda, não estou gostando do que eu estou vendo hoje, mas não consigo me ver com 20 quilos a menos. Quanto você consegue se ver? É a primeira, é o primeiro degrau do processo, Passo de cada. né, Luiz? O emagrecimento é um processo, são degraus que a gente vai escalando. É a mesma coisa, vou fazer uma analogia, não vou me demorar, tá, Luiz? Mas é a mesma coisa de você falar assim, tá, quero ganhar mais dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro. Hoje você ganha 5 mil. Você vai conseguir se imaginar ganhando 200 mil no mês? Você vai falar, nossa, nem sei que eu faço isso. Aí, a hora que você começa a pesquisar o que pessoas que ganham 200 mil no mês gastam também, para o nível de casa deles, os funcionários que eles precisam, o IPVA do carro, começa a te dar até palpitação. Você fala, não, acho que eu não quero mais 200 mil. Então tá, então volta, você vai pular de 5 para 8, para 10. Isso você consegue vislumbrar. Aí Uhum. você fala, nossa, é verdade, aí eu ganho 5. Se eu ganhasse 10, nossa, que delícia, eu conseguiria fazer um tratamento estético, que eu não faço porque não me sobra uma graninha ali. Aí eu conseguiria fazer uma viagem, todo ano, uma viagem boa. Nossa, se de 5 eu fosse para 10, ó, e aí você consegue sente, e aí você se alinha na identidade, entendeu? Perfeito. Então, é esse transitar no processo que vocês têm que aprender. Vocês não aprenderam ainda. É sempre agora é o corpo do ano. Agora é a lipoled na barriga. É tudo um resultado que as pessoas teriam lá na frente. Com maturidade muscular, com maturidade mental, com maturidade emocional, e que as pessoas estão recebendo assim, ó, em uma semana. Perfeito. Desalinha a identidade. Então, é o nosso segundo pilar. Muito interessante, Amanda, isso que você falou. E você tinha comentado, né, sobre as crenças, né? Falar brevemente aqui sobre as crenças limitantes. A crença, muitas vezes, é algo que você acreditou e se tornou uma verdade para você. Pode ser uma verdade ou uma mentira, mas do tanto que você acreditou, se tornou uma verdade. Então, ouvia-se muito que carboidrato engorda. Aí você acreditou que o carboidrato faz mal. Comer à noite engorda. Entendeu-se que de tanto que você foi ouvindo, que aí você, qualquer época que você come à noite, você fala, nossa, engordei. Que não pode fazer dia do lixo, que não pode fazer aquilo. Isso foi criando crenças, né? Eu tenho um exemplo sobre crença que tô aqui em casa, a parede aqui é branca. Se todo dia eu vier aqui, Amanda, e falar, ó, essa parede aqui é preta. Amanhã, essa parede é preta. Amanhã, depois, e vou um mês, um ano, não sei quanto tempo, a minha visão de ótica com relação ao que eu estou vendo aqui, de tanto que eu afirmei, vai começar a ver a parede preta. Não sei se que jeito que eu vou ver, mas todo mundo que vier aqui vai ver a parede Branca não vai branca. ver. Não vai Branca ver. não vai ver. Não vai ver. E aí todo mundo tá vendo branco e eu não tô. Falei, meu Deus, mas eu estou errado no que eu estou vendo? Não. Mas eu estou errado na crença que eu formei em cima daquilo. Então, a gente tem que entender que
nós somos moldados, né? Do nosso nascimento, aí a gente, né, tem ali o convívio com os pais. Então hoje, por exemplo, a Amanda falou no exemplo do dinheiro, a nossa inteligência financeira é mediante reflexo dos nossos pais. Então, normalmente, quando os pais são ricos, os filhos tendem a ser ricos porque já crescem no ambiente. E quando os pais são pobres, a tendência é que o filho cresça no ambiente pobre. Então, quando você vê que os pais são pobres e o filho é rico, é que ele destravou. Ele falou: opa, peraí, eu não Sim. quero me conformar com isso. E aí vai para a escola, os professores vão moldando a criança, tipo, não deixa a pessoa ter reflexão. É só isso, ó. Isso. 2 mais 2 é 4 e pronto. Você vai acreditar que 2 mais 2 é 4 o resto da vida. Mas não tem outra forma de 2 mais 2 não ser 4? Ah, não sei. Vamos pensar? Vamos? Não, então a gente não tem esse ponto de reflexão. A gente acredita que aquilo é aquilo e pronto. Na própria educação física, a gente vai para a faculdade, aprende que o leg press é para o quadríceps. Tá. Ó, o professor falou, isso aqui é para o quadríceps. Aí você sai de lá falando, porque foi o que você aprendeu. Mas será que você questionou? Será que você parou? Mas será que é mesmo para o quadríceps? Não É trabalha só outro para ele, músculo? né? É Não, só para isso. é só para isso? Não tem outra função? Não tem? Deixa eu me questionar quanto a isso. E aí vem nessa primeira crença de identidade, que é o que você colocou. Fica com a É. identidade desalinhada. Uma outra crença que vem é a crença de capacidade. As pessoas não se acham capazes de fazer aquilo. Mas por quê? Por que eu não sou capaz? Talvez tenha algo que está me travando. Uhum. Talvez tenha algum bloqueio emocional, alguma crença ali que está me travando. É. Opa, mas eu sou capaz. Gente, pessoas assim, às vezes com limitações físicas, a pessoa não tem um braço, não tem uma perna, faz tanta coisa. Esses dias, por Mas exemplo, ela não tem a crença não tem a limitante. Ela tem uma crença, limitação mas física, nada. mas não da sua identidade. E Exatamente, no final das contas, tudo gira em torno da sua identidade, exatamente. né? E o vídeo que De apareceu você para se mim, firmar na sua perfeito. identidade, em quem você é. Apareceu um vídeo, um cara subindo a montanha assim, e ele só tinha uma perna na bike e pedalando. E muitas vezes a gente para e não se acha capaz. Mas por quê? Porque a É. gente se limita. Então, essa é a segunda crença, de capacidade. E a terceira é a de merecimento. As Uhum. pessoas acham que elas não merecem. As pessoas acham que elas não merecem ser magras. As pessoas acham que elas não merecem ser felizes. As E pessoas acham que não elas não merecem é racionalmente, né, ser ricas. Luiz? Exatamente. Não é Não é. racionalmente esse não merecimento. Porque na hora que a gente fala isso, elas podem falar assim: Como, como? como, Eu sou a que mais mereço, eu faço tudo. Eu cuido da minha mas, casa, eu mas cuido do meu trabalho, eu cuido do meu filho. Como que eu não mereço? Como que você fala isso pra mim? A pessoa fica até brava. exatamente. Mas internamente, quando ela para, reflete, ela vai perceber que realmente ela não tá se merecendo, né? Ela não tá se dando esse privilégio por muitas coisas que vieram, né? Então, N fatores. Um dos fatores que pode acontecer o não merecimento é aquela pessoa, e isso é um trabalho mais profundo que a gente faz, são ferramentas que a gente aplica, né, nas nossas integrantes do nosso trabalho, onde a gente volta um pouquinho no tempo, a gente pega um sentimento que existe, então, às vezes numa frase boba, elas falam assim, ó, eu acho que se eu emagrecer, né, às vezes eu coloco assim, o que você acha? Qual que é a parte que pode doer um pouco no processo de emagrecimento? Se você se ver mais magra, pode ser que alguém, aí eu dou 3 pontinhos. E aí, às vezes, só sai uma frase assim, ó. Pode ser que eu pareça metida. Ó, se eu emagrecer dentro da minha família, que a maioria das pessoas são obesas, sobrepeso, pode ser que ela fique metida. Olha, então será que essa menina, essa mulher, que ama aquela família, e sente as dores daquela mãe que é obesa, daquela irmã que já tentou emagrecer várias vezes e não conseguiu, ou conseguiu e voltou a ganhar, se ela emagrecer, como ela vai se sentir no meio dessa família? Metida, snob, ela não vai querer deixar essa família para trás. Gente, são coisas que no racional a gente não se dá conta. No racional
não dá para acessar, porque no racional ué, se eu emagrecer, eu estou sobrepeso, eu estou em obesidade. Se eu emagrecer, é bom para minha saúde. Ponto. Não é? Todo mundo pensaria, pô, se eu emagrecer, é bom, que bom. É para minha mãe ficar feliz se eu emagrecer. Se eu estou no sobrepeso, com pré-diabetes, síndrome do ovário policístico, estou com dores no joelho, dores no pé, se eu emagrecer, imagino que minha família que me ama vai falar, nossa, que legal, vamos juntos com você. No racional é isso. Mas lá dentro é só com ferramenta terapêutica e olhando para o sentimento que você vai conseguir detectar as crenças que te seguram. Então, essa que eu estou citando, gente, é uma das, tá? Tem algumas, eu já peguei relato assim, ó. É melhor eu não atrapalhar. Quando eu faço dieta, eu preciso fazer uma comida diferente, eu preciso mudar meus horários. E quando essa menina era criança, essa pessoa era criança, para a mãe trabalhar, a mãe falava, shh, se não ajuda, não atrapalha. Se não ajuda, não atrapalha. Ó, aqui a gente não está falando mal de mãe nem pai. Cada um dá o melhor que pode, tá? Mas é que em cada serzinho, ele recebe de uma forma, às vezes, uma mesma frase. Às vezes, a menina recebeu isso da mãe, shh, não faz barulho que eu preciso trabalhar. Não, se não vai ajudar, não atrapalha. E o menino, o irmão, escutou a mesma coisa para ele, ó. Dorme, viveu a vida. Mas para a menina foi. Então é melhor eu nunca atrapalhar. Então por que eu vou fazer um movimento na minha casa que eu vou ter que fazer tudo ao contrário dos outros? Pode ser que eu atrapalhe, né? Vou ligar um liquidificador. São coisas minúsculas que minam um processo de emagrecimento na sombra de quem não está colocando luz no que sente, no porquê que volta. Então, gente, hoje estamos falando do tema por que eu ainda não emagreci. E o que a gente está trazendo aqui são pilares do emagrecimento, pilares escuros, que estão no subconsciente. A gente não veio aqui falar hoje de dieta nem de treino, porque dieta e treino é a ferramenta física que você faz para mudar, para melhorar, para ter saúde. A gente está falando do que te impede de acessar essas ferramentas ou até conseguir encontrar o profissional que te atende, porque às vezes vocês nem sabem o profissional que vocês vão buscar, vocês nem sabem quem vocês são. Então a gente está falando do que vem antes da comida. Não é o problema não é a comida. O problema não é o treino. E a gente está mostrando por A mais B que não precisa de restrição, que não precisa de treino longo, que não precisa de sufoco, mas precisa sentar e se debruçar nos sentimentos. Né, Luísa? É isso que a gente está falando aqui hoje. Perfeito, perfeito. Bem colocado, Amanda. É muito interessante. Nós vamos para uma segunda parte aqui e eu estou vendo, né, alguns rostinhos conhecidos ali, né? A Isa do programa, a Amanda lá da academia, Camila, boa noite, meus abençoados, a Aline também da academia, a Vanessa. Então, se vocês estão aí e tiver algum relato ou quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aqui que no final a gente para ler a sua pergunta e se a gente souber, a gente traz uma resposta aí para vocês, tá bom? Amanda, então beleza. Então você colocamos, né, autossabotagem, identidade desalinhada e também ter um caminho, né, um passo a passo com pessoas ajudando. Beleza. Agora, queria que você falasse para mim um pouquinho a virada de chave, né? Quando acontece? Eu brinco que eu vou tomar o banho gelado cedo e de noite a gente toma um banho quente. E eu falo que aquela virada de chave ali, para eu encarar o banho gelado de manhã, eu falo que é um ponto muito importante, uma decisão, né? Opa, A decisão. eu poderia tomar. Nossa, Luiz, o que você prefere? Tomar banho gelado ou banho quente? Gente, eu sou um ser humano, não sou um robô, não sou nada. Eu prefiro banho quente, gostoso, confortável, sei o quê, aquele que sai fumaça e sai do banheiro, parece que tá uma sauna, né? Mas eu viro a chave e eu tenho um porquê, né, de tomar o banho gelado. Todo mundo já toma banho gelado? Não, gente, eu me identifico porque me traz muitos benefícios. Então eu queria que você falasse para mim essa virada de chave, quando que acontece, o que a pessoa precisa fazer para que ela tenha essa virada de chave, o que você pode nos trazer em relação a A isso? virada de chave, ela é individual e ela está
em coerência com a identidade, tá? Então, ela vai estar sempre em coerência, concordância com a identidade daquela pessoa. Por isso eu volto a falar, às vezes a pessoa chega no consultório para mim e fala assim, eu quero emagrecer. Blá, blá, blá. São algumas letras que juntas formam uma palavra, que as palavras juntas formam frases, mas não tem um pingo de coerência com a identidade daquele ser. Não vai acontecer. A virada de chave que eu mais vejo acontecer com pessoas que estavam ali, às vezes, até algum tempo tentando, é quando elas se abrem a uma nova perspectiva e normalmente com mais gentileza. Normalmente com mais gentileza. Brilhante. Aqui eu não estou falando dos 5% de pessoas que entram numa restrição e num ambiente mais opressor e funcionam, tá? Porque existe um nicho que é pequeno, porém barulhento. Existe um nicho, uma quantidade de pessoas pequenas que elas realmente conseguem numa pressão. Normalmente essas pessoas elas não têm um emocional muito ligado à comida, ao treino. São pessoas, sabe, sangue nos olhos que a gente costuma falar? Existem essas pessoas. São os psicopatas, né? Eles nem são, mas eles são desse nicho. Eles pertencem ali. O problema é que, como eles fazem barulho, eles acabam. Alcança. Não são nem eles. As outras pessoas acabam se sentindo menores, vendo que elas não conseguiram aquilo. A culpa não é deles. Eles podem fazer o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Eles podem tomar bomba, eles podem treinar enquanto você está dormindo. Eu não ligo nem um pouco para isso. Se alguém virar para mim e falar assim, enquanto você dorme, eu treino. Eu falo, vai na fé que eu vou continuar aqui, ó, dormindo. Então, o problema não está nesse nicho que faz muita restrição, doideiras, que usa fármacos, hormônios e mudam. Assim, ó, parece mágica. Também não é mágica. Eles fizeram coisas. Mas eles não têm muito emocional ali. Isso é 5% da população, tá? 95% é só eu. Nem sei se é o Luiz, talvez o Luiz seja mais chita que eu. 90%, 95% tá no meu barco. Que são pessoas que se tentam entrar naquele negócio, até conseguem por um tempo, mas depois espana. Então a virada de chave tá quando você, na sua identidade, consegue perceber o que vai dar certo. Perfeito. Ponto. Perfeito. Que não tem o certo. Tem gente que vai entrar numa. Tem gente que vira para mim e fala assim: se eu puder comer chocolate todo dia, eu não fico bem. Ele me assombra. Olha, ela detectou. Então não vamos comprar chocolate para sua casa porque ele te assombra. Já tem gente que fala assim: Amanda, eu emagreci os 15 quilos, 10, 15 quilos, porque aquele chocolate que você colocou antes do treino para mim, era o que fazia eu treinar, eu não furei treino. Então, gente, se eu falar que existe uma regra para virada de chave, esse seria um absurdo. Entendi. Aí é você querer vender um milagre. Então, a virada de chave é você se conhecer, é você saber quem você é na fila da padaria, o que você vai comprar naquela fila, e aí você monta o ambiente para sua maior constância. Virada de chave, para mim, é isso. Não é a dieta da lua, do sol, não é o treino pro glúteo na nuca, bumbum na... Não é. É aquilo que você vai conseguir fazer melhor, fazer bem e colocar a luz naquela sombra sua, que normalmente é aquele sentimento que te faz parar de fazer, ou abandonar, ou se ver diferente. É isso. Perfeito, perfeito. Brilhante, ó. A Geizinha colocou, a Bela dormiu, ela tá assistindo também. Perfeito. E muito, muito bacana isso que você colocou, viu? A pessoa ela tem que buscar isso dentro dela, né? Ela precisa realmente se conhecer, ela precisa olhar para sua sombra, igual você coloca aí muito bem, e colocar uma luz. Peraí, eu preciso fazer diferente, né? Acho que deixa eu ver se tem uma das meninas aqui que tiveram uma virada de chave muito bacana, mas eu acho que não tem. Mas eu já, né, acompanho mulheres no processo de emagrecimento já há anos e, igual você falou, tem
por cento ali que a gente, né, não que a gente vai excluir eles, mas que a gente quer olhar para as outras 95% que estão desamparadas, né? Estão sem esse norte. E peraí, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso contribuir para que o seu caminho seja um caminho mais pleno, né? Eu brinco, né, no coach, fala-se muito, a gente está no ponto A hoje, né, com peso, com emocional, com alimentação, com todos os fatores aqui no ponto A, e nós precisamos... Ah, entrou uma iluminada ali, ó, a Ruane, que teve um resultado brilhante. Nossa, a Ru foi uma virada de chave. E detalhe, treinando em casa, né? Começou treinando em Agora casa. que ela voltou a correr, parabéns, viu, Rani? Então, aí a gente está no ponto A. E nós precisamos identificar tudo onde a gente está aqui. Beleza, o ponto atual. Nós precisamos saber o nosso ponto B, que é o ponto de chegada. Só que nós queremos sair do ponto A ao ponto B em uma linha reta. Só que não vai ser uma linha reta. Antes fosse, né? Que coisa linda que seria. Mas não, vai ter grandes obstáculos, grandes desafios. Ora vai ter que retornar, ora vai poder acelerar um pouquinho mais. Só que as pessoas, elas precisam saber disso. Porque elas acham que vai ser uma linha reta. Elas sabem, mas não Não normalizam. normalizam. Esse é o problema. Elas esperam o momento perfeito para tudo acontecer. E Não vai existir. não tem. A gente precisa fazer da nossa vida um momento perfeito. Mesmo com desafios, mesmo com, né, sei lá, às vezes a pessoa perde hora, ela acorda toda revoltada, toda estressada, acaba com o dia dela, fica numa frequência ruim, tudo começa a dar errado. Falo, gente, perdeu hora, agradeça a Deus que você acordou. Pronto. Aí as coisas começam a fluir. Então, você fala que qualquer dificuldade que aparecer na sua vida, peraí, não olha tanto para a dificuldade, olha para as oportunidades. Olha quanta coisa que você aprendeu com a situação. Ou você, quando acontecer isso de novo, você vai saber passar por isso, ou você vai tirar de letra. Enfim, algo vai acontecer. Então, não é engrandecer demais os problemas, né? Porque tudo aquilo que a gente foca, expande. Então, se a gente coloca muito foco no problema, na dificuldade, ele vai se expandir cada vez mais. É aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes eu atendo mulheres que falam assim para mim, ai, Amanda, sabe o que é? Eu sou casada. E como eu sou casada, meu marido gosta de comer guloseima, para mim é tão difícil. Aí no mesmo dia eu atendo outra que fala assim, ai, sabe o que é difícil para mim, Amanda? Eu sou solteira. E aí eu caio muito. Aí a outra fala assim, sabe o que é difícil para mim? Eu tenho filhos. E aí eu compro as coisas para os meus filhos e aí eu não consigo falar não. Aí a outra fala assim, ai, mas sabe qual que é o problema? Eu moro sozinha. E aí eu sempre peço iFood porque eu não tenho nada em casa. Vocês estão entendendo que a gente vai arrumar um problema? A gente vai arrumar um problema. Perfeito. Então, a virada de chave é você entender que você vai ter problema. Você vai ter problema. Só que, de acordo com o que você quer, você, estabelecendo a sua identidade, sabendo o que você é, adequando como você se vê e estabelecendo de verdade o que você quer, que não é aquilo que sua mãe queria para você, o que seu pai queria para você, o que seu marido queria para você, é o que você quer para você, aí você traça o ponto. O lance é que nós aqui, hoje, estamos, na verdade, convidando vocês a olharem para o processo de mudança de uma outra forma. Dieta, se vocês entram no IA, ele te dá uma dieta. Coloca lá, eu quero uma dieta com 150 gramas de proteína por dia, uma mulher que tem 60 e poucos quilos, baixo carboidrato, normal em gordura. Então, vai te dar. Pronto. Porque eu falo assim, que o meu trabalho hoje em dia não é nem mérito no cálculo de dieta. É você entender o seu paciente, o seu cliente, conseguir detectar ali nas entrelinhas de uma conversa a dor. E isso não tem IA que passa. Isso o IA não faz. Ele é maravilhoso, ele faz um monte de coisa, mas isso não. Esse fator humano, sensível, emocional,
O IA não faz. E é só ele que te impede de emagrecer, que te impediu de emagrecer até hoje. Perfeito. Ou que te deixa emagrecer, mas logo te tira. É um fator abstrato que está no nosso coração, que está na nossa mente, que está na forma como a gente se comporta no mundo. Não está na dieta e no treino. Ele vem para somar, mas não está ali. Perfeito. Muito bom, Amanda, muito bom. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho, né? Para mim, não, para nós todos aqui, na questão dos comportamentos, né? Como que os comportamentos eles vão aí ajudar ou atrapalhar nesse processo de emagrecimento? Complexo, mas vamos lá. A forma como a gente se comporta, ela vem de um aglomerado de dados que a gente vai armazenando ao longo da vida. Então, eu me comporto de acordo com um racional lógico, legal, moral, ético, alguns não, alguns não, mas enfim, tem todo esse aparato moral e ético que a gente vai construindo, primeiro com a orientação dos nossos pais responsáveis, né? Depois com a escola, depois nas interações entre os amigos. E a gente tem também um fator importantíssimo no nosso comportamento, que está nessa base de dados aí, que não tem nada a ver com o racional, com o consciente, o legal e ético. Tem a ver com um abstrato, que está lá no nosso inconsciente, lá no fundo da gente. Então, vamos pensar que toda essa parte física, moral, de leis, do que é certo e errado, do que pode e não pode, da cara que minha mãe fez um dia que eu fiz tal coisa, e eu percebi que não era mais para eu fazer, não porque eu não queria, não porque eu não quisesse, porque eu não podia, eu vi a cara, eu vi que aquela cara não era para eu fazer. Então, é a pontinha do iceberg. Mas, da linha do mar ali para baixo, tem toda uma questão inconsciente, subconsciente, emocional, que rege como a gente se comporta. Então, a gente tem a tríade dos resultados do comportamento, que é o sentir, o pensar e o agir. Então, eu posso sentir no meu íntimo que eu queria fazer tal coisa. Eu sinto que eu preciso de tal coisa. Mas aí, na minha cabeça, já vem a cara do meu pai. É errado, não é certo. E aí eu não faço, certo? Então, o comportar-se, ele vem dessa tríade. Da gente lá dentro, num nível antes do racional, que é o que, na verdade, mais domina a gente, formar um joguinho Tetris até gerar o resultado. O sentimento sempre vai vencer. Sempre. Então, eu posso ter N cursos, eu posso ser uma mestra, eu posso ser uma doutora, eu posso estudar para um caramba, mas a minha sensação é de que eu não tenho conteúdo para fornecer, eu não vou ter um cliente. Eu não vou ter um cliente. Porque o que eu transmito nessa base de dados, que a minha conversa com a sua, é quase que uma fonte louca de energias que se repelem ou se aproximam, né? Como que chama quando tem um nome que não está vindo? Se repele e elas se aproximam, elas, né? São essas bases de dados, são essas informações que vêm do sentimento, que vêm da construção de crença, não só limitante, tá? O que a gente acredita, o que a gente sente. Então, como que a gente vai se comportar diferente se o que rege o comportamento são esses sentimentos e pensamentos? Eu falo que, às vezes, a pessoa, a primeira vez que ela quis emagrecer, ela entrou numa dieta muito restritiva. E aí ela teve um baita do emagrecimento, ela emagreceu 15 quilos. E aí ela sentiu aquela alegria daquele resultado. E aí ela pensou, essa é a dieta da minha vida. Só que ela não faz parte daqueles 5%. Que entra numa restrição e transforma aquilo no estilo de vida. Ela faz parte dos 95%, que a gente tá. Que não consegue viver naquilo. Que precisa de uma rotina mais equilibrada, mais natural. E aí, o que acontece? O sentimento dela fica em convergência com a ação, o sentimento e o pensamento. Porque ela se sentiu muito feliz quando ela fez aquela dieta restritiva e emagreceu. Ela pensou que aquela restrição é o que funciona. Então, ela tem certeza. Só que
hoje em dia, por conta de N outros fatores, até emocionais, que estão nesse banco de dados lá embaixo, ela não consegue se comportar dentro daquela restrição, porque ela não é os 5%. Porque ela, sentimentalmente, inconscientemente, ela precisa de outras coisas. Aquilo não faz muito sentido para ela. Então, ela não consegue se comportar daquele jeito, ela não consegue agir daquele jeito. E aí ela vive naquela crença que limita ela. Toda segunda ela volta numa restrição, na quarta-feira ela já não consegue fazer, mas ela acredita naquilo e ela se sente frustrada. Ela sente que ela de novo não consegue. E aí ela vai criando essa crença de que ela é incapaz. Sendo que, na verdade, o que ela precisa nessa fase é voltar lá atrás, reprogramar essa base de dados, entender que no momento ela emagreceu com restrição, por que ela deixou de fazer, entender por que ela não é daquele nicho, traçar o nicho que é dela. E não Perfeito. ficar nesse looping de crença e sentimento que vai contra a ação, porque aquilo não faz sentido para ela, mas lá dentro é uma loucura. Então, Perfeito. quando você quer uma coisa e você não consegue, e você tem a ferramenta física, é porque o problema não está na ferramenta física. O problema aí. Então, eu quero emagrecer. Eu fui ao nutricionista, estou indo à academia e eu não estou emagrecendo. O problema não está no físico. O problema está antes, é no sentimento. Perfeito. É o que a gente fala muito da. As pessoas hoje elas tratam apenas a consequência, né, dos problemas e você está ensinando aqui a tratar a causa, aonde está sendo gerado esse problema. É um exemplo para ilustrar isso. A pessoa está com a dor nas costas. Ela vai no médico, dor nas costas? Ah, toma aqui esse remédio para dor. Aí a pessoa vai tomar o remédio para dor, vai ficar ali 2, 3 dias sem a dor, só que depois a dor vai voltar, porque passou o efeito do remédio. Essa intervenção, ela está tratando apenas a consequência. Qual que deveria ser a intervenção do médico, né? Médico que esteja disposto a ajudar a pessoa. Mas por que você está com dor nas costas? O que você tem feito? Será que você está muito acima do peso? Será que você está muito sedentário? Será que você está dormindo de mau jeito? Está trabalhando errado? O que? Eu preciso achar a causa para o problema. E mesma coisa no emagrecimento. Eu preciso achar esta causa, tudo que está, né, vindo antes até eu ter o sobrepeso, a obesidade, enfim. É o que a gente comentou lá no podcast, que é aquelas pessoas, né, dos quilos mortais, as pessoas Sim. com 200, 300 quilos, elas passaram alguma coisa. Um abuso na infância, ou foi abandonado pelos pais, ou tem uma causa para ela chegar nisso. Como que deveria ser a intervenção com elas? Tratar essa causa para que depois, né, tudo comece a fazer sentido. Eu acho que é basicamente por essa linha, Ô, né? Luiz, e às vezes a gente fala de abuso, as pessoas acham assim, ah, só se for abuso sexual, Então, violência física. Não, gente. O abuso, às vezes você está numa família super boa, mas você escutou uma frase de um tio. Não tem impactou. nada a ver, não é sexualmente falando, tá? Mas você está naquela família e você escutou uma frase de um tio, porque antes os homens, principalmente mulheres também, mas eles usavam termos que hoje a gente sabe que é bullying, que não pode falar, né? Principalmente para crianças e adolescentes em formação, e que era brincadeira. E aí, às vezes, uma menina ali, na hora de se desenvolver, que está criando o seio, vem uma frase, ah, tá gordinha, ah, tá tomando corpo. E aquela menina, o mesmo jeito que uma outra ia, ah, vai, tio. Para umas, aí ela faz isso aqui, ó. Ela não quer mais ser vista. Entende? Então, nem sempre é um evento super impactante que vai fazer essa pessoa querer se proteger, ter força, se esconder. Às vezes é um comentário que um tio fez, um vô, uma avó, uma irmã, brincando. Né? A gente sabe que não é brincadeira, mas fez brincando, fez sem imaginar que aquilo ia ressoar. E não ressoa mais aqui no racional. Está lá dentro. Então ela se curva. Às vezes ela pode ter até um problema nas costas, porque ela não quer ser vista. Então não é só a gordura. A gordura pode vir também.
Mas até problemas físicos, vários problemas físicos, eu não vou falar que são todos, porque eu não sou especialista na área. Mas muitos problemas físicos, eles acontecem porque eles começam lá, no emocional. Em algo que você vivenciou com uma lente específica que você tem. A sua forma de ver a vida, que foi como você cresceu, no ambiente que você cresceu, as coisas que você aprendeu, escutou. E aí isso pode fazer com que você gere ali uma obesidade para se proteger. Viu? E você falou, me veio o versículo, né, que a morte e a vida está no poder da língua. Então, nós temos o poder na língua de salvar uma pessoa ou matar, né? Às vezes a gente mata o sonho de uma pessoa, a gente acaba gerando esses traumas, esses bloqueios. E para vocês terem uma noção do quão importante é a palavra, é simples. Pega 2 copinhos descartáveis, né? Enche com água os 2 copinhos, deixa um copinho mais longe. Com um copinho que está aqui na sua frente, você começa a falar só coisas ruins para ele. Amaldiçoar, sei o quê, só água ruim, seu copo estragar. Mas dessa tudo de ruim que Desce a lenha. você, todo vocabulário que você tiver, você fala para esse copinho aqui. Aí você tira ele de cena e traz o outro copinho com água e começa a falar coisas boas. Que você é abençoado, que você é sei o quê, que água maravilhosa e que copo lindo. Tudo de bom que você tem dentro de você, em vocabulário, em sentimento, você coloca nesse copinho. Aí você põe lá, identifica qual que é o copinho bom, qual que é o copinho ruim, coloca os dois para congelar. No outro dia, você vai e pega os copinhos, você vai ver como que está a formação do gelo daqueles copinhos. O copinho de água boa vai estar um gelo bonito, uniforme. O outro ele vai estar com tudo meio danificado, para vocês verem o poder que há nas palavras. E as pessoas acabam trazendo tudo de ruim para elas com a própria palavra, né? É uma frase de internet. Se você pudesse comer as suas palavras, você seria nutrido ou envenenado? Porque às vezes a pessoa ela tá falando tanta coisa ruim e nós somos a primeira pessoa que ouve aquilo que a gente fala e tudo que a gente vai falando, vai repetindo, gera ali uma crença para nós. A crença, que jeito que a gente instala uma crença? Ou por repetição ou por um forte impacto emocional. A Amanda deu o exemplo da menina, o impacto emocional. E às vezes a gente diariamente vai repetindo, tô gorda, eu não consigo emagrecer, eu não sei o quê. Pronto, você está atraindo isso, você está sentindo isso, e é mais disso que você vai trazer para sua vida. Então, você precisa mudar isso. É isso. É exatamente isso. E aí, o que vai acontecer, né? Hoje a gente já deu uma iniciação aí no poder da mente, dos sentimentos em relação aos processos de mudança, né? Então, hoje a gente veio falar para vocês que se você está buscando emagrecer já faz alguns anos, deseja isso, e isso ainda não se concretizou na sua vida, mesmo você já tendo tido acompanhamento profissional, é porque os obstáculos estão antes. Quando só nos falta entendimento, a gente procura o entendimento, ou a dieta, ou o treino, e esse problema acaba. Se você tem, que seria o entendimento físico, que é a dieta, palpável, possível para você, um treino dentro dos dias, do tempo que você pode ficar numa academia, ou na sua casa mesmo, e você não consegue, você ainda não atingiu o seu objetivo, é porque o que te limita vem antes. Está lá no seu inconsciente, no seu emocional, nas suas crenças em relação a você. Então, o que deve ser corrigido, não como mudado, não, mas encontrado, de fato, é a sua identidade. E amanhã, né, Luiz? Amanhã eu vou estar sozinha aqui com vocês, e aí depois, na quarta-feira, o Luiz estará sozinho lá no Insta dele, e aí na quinta estaremos de novo juntos, falando sobre esse intensivão de lives, falando sobre emagrecimento e consciência. Perfeito. E amanhã nós vamos mergulhar
nesse universo do comportamento e da mente. Então, o que eu vou conversar com vocês amanhã vai ser uma continuação de hoje, um pouquinho mais aprofundado aí nesses dados mentais e sentimentais que geram a mudança e a transformação. Joia. Certo? Então, assim, se você deseja um resultado real, concreto, que você vai levar para a vida, realmente você tem que dar atenção para quem você é, o que você quer e fazer acontecer dentro das suas possibilidades e da sua identidade. Perfeito. Pessoal, Geizinha, a Nutri já vai lançar a palavra-chave de hoje. Eu já agradeço aí todo mundo que está presente. Eu vi que entrou a Nutri, sua xará, também Nutri, Amanda Spiller também aí. Amanda tá aí, muito feliz por ela estar aí nos acompanhando. E qual que é a palavra-chave de hoje, Amanda? Eu sei. Ai, Luiz, você não quer falar, não? Esqueci. Não, que eu escrevi aqui para não esquecer. Eu falei, ó, a Leide tá agradecendo. Pessoal, se tiver pergunta, não sei se vai cair a live. Pode mandar. Vai cair a live em 1 hora, então temos 3 minutos. A palavra-chave de hoje, anotem aí, é eu sou. Então hoje a palavra-chave é eu sou. Amanhã a Amanda vai falar outra palavrinha ali, que vai formar uma frase. Eu vou decorar. Na quarta eu falo uma outra, e na quinta eu falo. Então quem anotar todas as frases aí vai ganhar um presente nosso para vocês. Então, anotaram? Eu sou. Tem alguma pergunta? Olha lá, a Camila tá ligada. Uhul, eu sou, perfeito. Muito bom, Cláudia. Ô, Luiz, a gente vai deixar essa live gravada? Então, eu acho que por conta da palavra-chave não vai poder, né? Não? Se a gente deixar até quinta. Porque quem gostou dessa live, será que não vai indicar para algum coleguinha? Entendi. Tá bom, vamos deixar então até... Vamos? Ó, por hora deixa gravado, se amanhã a gente decidir antes de iniciar outra, dar o fim tirar. nessa, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu... Talvez 24 horas gravadas seja legal, né? 24. Dá para mandar para algum colega, alguma amiga, se vocês acharam que fez sentido o que a gente falou, que é um conteúdo diferente, né? Pode. Camila já é 880, não pode, não. Quem quiser que assista ao vivo. Ó, a Cláudia também, nossa aluna, também começando agora, Deus quiser vai ter excelentes resultados. A Isa, que tem uma virada de chave muito boa. E então, fechou. Ninguém tem perguntas? Se não tem perguntas, nós já vamos... Olha lá, boa, 23 horas, olha lá. A Camila falou, deixa salvo até amanhã. Isso. É porque foram tantas coisas bacanas faladas aqui, né? Eu acho... É bom. Que pode... Às vezes vocês sabem de uma amiga aí que sempre tenta, só tenta. Dá até uma canseira, né? De pensar em tanta tentativa. Vixe, Maria. Dá para encaminhar para a amiga que tenta muito e ver se ela não quer entrar nesse barco aqui com a gente. Né? Sim, senhora. Fechou, então? Fechou? Ninguém quer perguntar nada? As meninas aí, Camila, Isa, Cláudia, a Leide, a Geisa, a Amanda, a Ruane. Olha, teve o pessoal de Jaú que entrou aqui, Jaú Porto Sistema, não sei se eles estão lá ainda, o Cláudio, a esposa dele, a Aline Real entrou. Ah, show de bola. Muito bom, muito bom. Fechou, então. Amanda. Fechou? Obrigado por mais um momento aí de muito conhecimento. Eu falo que estar perto da Amanda é muito bom, que eu vou sempre aprendendo. E ela tem uma forma muito bacana, né, de coloca com exemplos, então aquelas coisas bem complexas, ela deixa mais simples, então muito bacana. Então amanhã vocês assistam a live. Eu já vou me antecipar aqui que eu não estarei, que eu vou levar minha esposa para jantar, que amanhã é 8 anos de casamento. Muito bem, é isso aí. Mas depois eu vou assistir gravado, Isso. Eu deixo gravado para vocês, perfeito, viu? Não ia deixar não, mas eu deixo. Perfeito, então.
Então, olha lá, desde que eu tenho uma amiga que tenta lá, a Camila já vai. A Camila já está ajeitando tudo aí, o meio-campo. Essa aí é boa, viu? Tudo Tudo bem bem explicado. explicado. Que bom, Lê, que você gostou. Bom, obrigada, Luiz, pelas palavras. A recíproca é verdadeira. A gente dá uma boa dupla, né? Perfeito. Juntos a gente casa bem o que fala e cada um tem uma visão específica de um ponto que eu acho que elas se somam, né? Fica bem bacana de dar continuidade e de colocar essa ferramenta importante para as pessoas que realmente têm dificuldade na sua mudança, na sua transformação, né? Seja de corpo, seja de mente, enfim. Perfeito. Porque uma transformação, uma mudança, ela nunca acontece sozinha. Então, quem muda o seu corpo nunca muda apenas o corpo, muda outras Perfeito. coisas. E quem muda a mente nunca fica com o resto parado. Perfeito. Vai ter mudanças no físico também, né? Perfeito. Então, seja qual for a sua necessidade primária, mudança física ou uma mudança interna mesmo, de paradigmas e de crenças, você vai se beneficiar. E aí a gente está buscando essa integridade mesmo do ser. E não ficar trabalhando, que nem a medicina trabalha hoje, quem vê o olho só vê o olho. Uhum. Quem vê a boca só vê a boca. Quem vê a mão só vê a mão. A gente precisa ver o ser Perfeito. humano como uma unidade. Então eu acho que essa é a minha meta maior dentro do meu trabalho e do Luiz também, né? Isso mesmo. E Perfeito. aí hoje então a gente encerra com a palavra-chave eu sou, né, com a frasinha, a metade, uma partinha da frase-chave eu sou, e quem acompanhar a gente até quinta vai ter essa frase formada inteira, e quem tiver essa frase inteira formada e colocar pra gente no direct, no inbox, vai ter um presentaço. Presentado, sim, vocês não podem perder. Tá bom? Então acompanhe a gente ao longo desses 4 dias. Amanhã eu estarei com vocês aqui sozinha, porque o Luiz tem compromisso, e a gente vai falar sobre a mente, onde tudo acontece, onde toda e qualquer transformação começa. É na mente. Perfeito. Fechou? Fechou. Então falou. Boa noite pra vocês. Valeu. Tchau, Boa noite a galera. todos. Obrigada por terem comparecido. Valeu, Nutri. Tchau. Até mais. Tchau. Salva aí. Tchau.